Tati, vamos lá, vai. Vamos falar de seleção brasileira. O jogo é no sábado. Esse primeiro jogo é contra Senegal ou Tunísia? Tati, explica pra galera. Primeiro jogo, primeiro amistoso da seleção nessa data FIFA, dois amistosos contra seleções africanas, no sábado, no estádio do Arsenal contra o Senegal. O Senegal, uma equipe que o Brasil nunca conseguiu vencer, André. Um empate e uma derrota para a seleção do Senegal e é um desafio, né? A seleção está jogando contra seleções de diferentes continentes para tentar ter experiência contra diferentes tipos de futebols, como estava falando aí o Piero. E dessa vez os adversários são seleções africanas, primeiro o Senegal aqui na Inglaterra, depois a Tunísia lá na França. O Senegal, como eu disse, uma seleção que a seleção brasileira nunca conseguiu vencer, um empate e uma derrota até agora na história. O DJ Max já está trazendo o palpite dele aqui, dizendo que a seleção vai empatar com o Senegal e vai perder para a Tunísia. Calma, DJ Max. Calma, DJ Max. Agora, a Senegal é uma seleção forte, cara. Tem vários jogadores na Europa. E a Tunísia também vai ser um adversário. São duas seleções que estão classificadas para a Copa do Mundo, inclusivemente, como diria o outro. Tati, como é que foi o treino de ontem, hein? A parte que vocês puderam ver, que deu para contar aí do treinamento que Então, foi no CT do ontem o que Arsenal, né? isso, todos os treinamentos da seleção brasileira, inclusive de hoje de tarde, vai ser lá no CT do Arsenal também. O que me chamou a atenção, digamos assim, ontem no treino foi a forma como o Ancelotti organiza, né? Ele parou, conversou bastante com o grupo em uma rodinha. Foi uma conversa maior do que no treino anterior que a gente tinha visto. Depois conversou de forma individual com alguns jogadores. A gente vê aí na imagem ele conversando com o Cunha, porque estava do lado dele aí nessa rodinha que ele estava esperando todos os jogadores chegarem para conversar. E depois falou de forma mais personalizada com o Vinícius Júnior, né? Entre um exercício e outro, um exercício mais de aquecimento antes do exercício, já com o grupo dividido com bola, conversou de forma mais personalizada com o Vini Júnior. Mas a gente ainda não tem pistas sobre o que o Ancelotti vai fazer nesse primeiro amistoso e nesses dois amistosos, né? Se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nos amistosos na Coreia e no Japão, ter um amistoso com o time mais titular e o outro mais para testes. Não sei, Ancelotti, André, se dessa vez o Carleto vai tomar a mesma atitude ou se ele vai provar já um time um pouco mais fixo nas duas partidas. Mas pelos treinos não deu para ver nada. Inclusive, para a galera saber, ele fez esse treinamento de 15 minutos abertos para a imprensa em um campo. Depois ele retirou todos os jogadores e levou. Tá vendo aquelas partes verdes lá atrás, aquelas plantas? Ele levou os jogadores para aquele campo, que tem um outro campo lá atrás, que aí tu não consegue ver absolutamente nada. E foi para lá que ele levou os jogadores. Deve ter feito um treino mais específico. Interessante. É uma maneira aí que o Carlo Ancelotti está tendo de aproveitar aí esse tempo com os jogadores. Hoje, inclusive, Tati, tem uma entrevista longa do Carlo Ancelotti dada ao diário AS da Espanha, falando bastante, evidentemente, de Real Madrid. Eles querem sempre saber de Real Madrid com o Carlo Ancelotti, que é um dos grandes treinadores da história do Real Madrid. E ele fala que o Xabi Alonso vai dar certo e tal, que, enfim, ele aposta no sucesso do Xabi Alonso no comando do Real Madrid. Fala bastante sobre algumas situações de alguns jogadores e tal, e fala do Vini, inclusive. Você falou que ele teve uma conversa aí particular com o Vini, e ele fala do Vini, e ele fala com todas as letras, assim. Ele já tinha falado sobre isso na entrevista coletiva da convocação, mas ele fala ao AS, assim, olha, o Vini sabe que ele errou lá com o Real Madrid, e imagino, né, Tati, que essa conversa também ela tem um pouquinho, né, de comportamento e de reações, a reação que ele teve lá. O Carleto é um cara que ele é muito próximo dos jogadores, né? E desses que ele trabalhou, então, nem se fala, né? E do Vinícius Júnior especialmente, né, André? O Carlo Ancelotti é o cara que muda a carreira do Vini. Quando ele chega no Real Madrid, eu lembro sempre daqueles dois primeiros jogos que ele bota o Hazard e o Bale, e depois ele diz, deu pro Hazard e o Vinícius assume a titularidade, e o Carlo Ancelotti dá toda a confiança pro Vinícius Júnior chegar a ser um dos melhores jogadores do mundo que ele é hoje. Sobre aquela situação com o Xabi Alonso, o Ancelotti já tinha, como tu disse, falado na coletiva, mas a gente sabe da proximidade que o Ancelotti tem, do trato que ele tem com o Vinícius. Então,
Na Espanha, todo mundo, quando o Ancelotti falou, nossa, o Ancelotti falou com o Vinícius para resolver a crise. Não, o Ancelotti e o Vinícius têm uma muito boa relação. E se tem um cara que pode falar absolutamente tudo que ele pensa para o Vinícius Júnior, esse cara é o Carlo Ancelotti, né? Por essa relação de confiança que eles têm. Então, o Ancelotti voltou a repetir para o jornal AS, que disse que o Vinícius errou, mas ele também ressaltou que é um dos melhores jogadores do mundo hoje e que é um jogador extremamente importante para qualquer sucesso do Real Madrid e da seleção brasileira. E se falou bastante também de adaptação ao Brasil. No começo, logo da entrevista, o repórter ele pergunta pro Carleto o seguinte: ô Carleto, quando você se aposentar e tal, quando acabar essa história de ser treinador de futebol, você vai morar em Madrid, como fizeram alguns outros e tal? Ou seu negócio vai ser Vai para Vancouver Vancouver, mesmo, né? porque E aí ele fala, o Rio? Por que não o Rio? E assim, juntando as respostas do Carleto ao AS e juntando algumas respostas do Rodrigo Caetano, que também deu uma entrevista longa à turma do GE, e assim, existe aparentemente, Tati, uma vontade muito grande de todas as partes num novo contrato, num novo ciclo, aí sim, um ciclo completo para a Copa do Mundo de 2030. Isso é comentado aí, isso é falado, porque acho que seria bem interessante para a seleção brasileira. Ninguém, por favor, conte nada para o Leão nem para o Oswaldo, mas assim, eu acho que seria muito interessante a gente conseguir ter um ciclo completo do Carlo Ancelotti, ele passando mais tempo no Brasil, ele conseguindo, de repente, ajudar no nosso futebol brasileiro. Ele fala sobre isso na entrevista do AIS, que ele tem uma proximidade com o presidente da CBF e tal, que eles estão sempre conversando. O Rodrigo Caetano fala que cada vez que ele vai num estádio brasileiro, que ele conversa, que ele fala algumas coisas, que ele traz alguns conselhos. Eu acho que seria muito bom para o futebol brasileiro ter um novo ciclo, né, para o Carlo Ancelotti, um ciclo completo e que ele pudesse ter tempo de contribuir de outras formas, não só convocando a seleção brasileira para uma Copa do Mundo que está dobrando a esquina. Pois é, eu acho que não tenho nenhuma informação sobre o desejo neste momento do Carlo Ancelotti em relação ao que ele vai fazer depois da Copa do Mundo, mas eu acho que passa muito por ele, André. Porque o Carlo Ancelotti sempre deixou muito claro que a passagem dele por clubes, ela meio que está encerrada, porque ele disse que o último clube dele seria o Real Madrid. Mas sim, por seleções, e ele conversa muito na entrevista que eu vi do Asa, ele fala muito sobre como mudou a rotina do dia do Ancelotti, né? Hoje ele tem mais tempo para ver os jogos, para preparar a convocação, para estar mais perto dos treinadores, dos jogadores. É outra dinâmica treinar uma seleção. E talvez isso seja atrativo para o momento do Ancelotti que ele está vivendo agora. Ele não conhecia, ele não sabia o que era treinar uma seleção, ele está aprendendo a treinar uma seleção. E talvez ele esteja gostando do fato de não ter que estar exposto a cada 2 dias, porque o técnico de um time, de um clube de futebol europeu, a cada 2 dias ele dá uma entrevista coletiva. Antes, depois dos jogos, fala muito, tem que se expor, tem que sair para defender o clube, é a voz institucional dos clubes. No contexto de seleção, isso é diferente. Então, eu tinha a ideia antes de que talvez o Ancelotti pensasse vou realizar o sonho de treinar uma seleção em uma Copa do Mundo, porque ele tem esse sonho. Quando aparece o Brasil, para ele é inegável que o desejo dele era estar na seleção brasileira. Mas talvez agora esteja passando pela cabeça dele de por que eu não ficar mais um tempo, né? Que eu acho que antes era meio, vamos primeiro ver. E agora talvez ele esteja caminhando para isso, mas eu acho que vai ser muito importante o que passar na Copa do Mundo, né? Então, acho que talvez o Carleto decida antes disso, e eu acho que seria incrível, André, por todos os fatos que tu trouxe. E para ele também, ter um ciclo completo, né? Porque ele vai viver a seleção 1 ano. Talvez seja muito mais interessante viver 4, né? Então, vamos ver. Mas antes eu achava mais difícil, e pelos últimos indicativos, acho que talvez o Ancelotti possa, sim, ficar mais 4 anos na seleção brasileira. Seria interessante. Galera, convocando todo mundo para deixar o like aí, porque nós estamos com muito potencial, mas poucas realizações. Então,
Por favor, deixa o like aí. Nós tivemos 2 jogadores dando entrevista, como sempre hoje, que foram